Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias, parte 1. Oráculos contra Judá, do capítulo 2 ao capítulo 29. Continuação do capítulo 23, a partir do versículo 9 ao capítulo 25, versículo 14. Oráculo contra os profetas. Aos profetas: parte-se dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos. Assemelho-me a um ébrio, qual homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e de sua palavra santa. A terra está cheia de adultérios, e está em luto esta terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram, e os homens correm para o mal. É a iniquidade que lhes dá forças. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu templo encontro sua perversidade, oráculo do Senhor. Isso, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrechocarão e hão de cair. Pois precipitarei a desgraça sobre eles no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos vi absurdos. Profetizaram em nome de Baal e desencaminharam meu povo de Israel. Mas, entre os profetas de Jerusalém, vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas. Porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar aos que me desprezam: oráculo do Senhor, tudo irá bem para vós. E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração, dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à liberação do Senhor? Quem ouviu e lhe escutou a palavra? Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor, o seu furor, e a tormenta que redemoinha, prestes a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acalmará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprirem seus desígnios. Somente nos dias que virão os entendereis plenamente. Não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhes falei, e no entanto proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha liberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu procedimento. Porventura eu sou Deus apenas quando estou perto, oráculo do Senhor? Não o sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja? Oráculo do Senhor. Porventura não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Ouço o que dizem os profetas que proferem em meu nome falsos oráculos. Tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seus corações que irão,
pelos sonhos que contam uns aos outros, tornar meu nome esquecido do povo, assim como aconteceu a seus pais, que esqueceram o meu nome por causa do de Baal? Conte o profeta o sonho que tiver, mas a quem for dado ouvir minha palavra, que fielmente a reproduza. Que vem fazer a palha com o grão? Oráculo do Senhor. Não se assemelha ao fogo minha palavra, oráculo do Senhor. Qual martelo que fende a rocha? Eis porque, oráculo do Senhor, vou lançar-me contra os profetas que imitam minhas revelações falando a outros. Vou pedir contas aos profetas, cujas línguas não vacilam em proclamar oráculo do Senhor. Irei contra os profetas de sonhos enganadores, que ao narrá-los ludibriam com mentiras e fatuidade o meu povo, quando nem missão lhes outorguei, nem mandato algum, e de nenhuma valia são para esse povo, oráculo do Senhor. O fardo do Senhor. Quando esse povo ou algum profeta ou sacerdote vier perguntar-te qual o novo fardo do Senhor que anuncias, dir-lhes-ás: fardo? És tu esse fardo, e dele me alijarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote ou o leigo que ousar dizer oráculo do Senhor, eu o castigarei, assim como a sua família. Eis como entre vós deveis exprimir-vos. Que respondeu o Senhor, ou que disse o Senhor? Não repitais, porém, oráculo do Senhor, porquanto tal palavra tornar-se-á um fardo para cada um, já que deturpais o sentido das palavras de Deus. Ao profeta dirás, portanto: que te respondeu o Senhor? Que te disse o Senhor? Se, porém, empregardes esta palavra, oráculo do Senhor, sendo que vos adverti de que não a deveríeis repetir, por tal motivo erguer-vos-ei qual um fardo, e longe de mim vos lançarei, bem como a cidade que a vós e a vossos pais havia outorgado. Eu vos afligirei com um perpétuo opróbrio, uma eterna vergonha, inesquecível. As 2 cestas de figos. Fez-me o Senhor contemplar esta visão. Colocadas diante do templo do Senhor estavam 2 cestas de figos. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros. Uma das cestas continha ótimos figos, como o são os prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podiam comer. Disse-me o Senhor: que vês, Jeremias? Figos, respondi, excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra nestes termos: eis o que disse o Senhor Deus de Israel: assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os desterrados de Judá, que destes lugares exilei para a terra dos caldeus. A eles lançarei olhar benévolo e os reconduzirei a esta terra, onde os estabelecerei para não mais arruiná-los, e de novo os plantarei sem que os torne a arrancar. Dar-lhes-ei um coração capaz de reconhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. E a semelhança do que aconteceu aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor, de Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nesta terra ou que no Egito se haja refugiado. Farei deles objeto de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha e zombaria, escárnio e maldição em toda parte por onde os dispersar. Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais havia concedido. Ruína de Babilônia após vitórias. Eis o que foi dito a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim,
filho de Josias, rei de Judá. Era no 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor me foi dirigida e que vô-lo transmiti com assiduidade, sem a terdes entretanto escutado. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhes prestastes, e não destes ouvidos às suas mensagens. Assim falava ele: renuncie cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não andes à procura de outros deuses para ante eles vos prostrardes e lhes renderdes culto. Não me provoqueis a cólera para a vossa própria desgraça com esses ídolos que vossas mãos fabricaram. Mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou minha cólera para a vossa desgraça por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos: porque não me escutastes as palavras, vou conclamar todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como o meu servo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes, e todas essas nações que a cercam. Votá-los-ei ao interdito, e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó e o brilho da lâmpada. Converter-se-á esta terra em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perturbar a servidão ao rei de Babilônia. Decorrido esses 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e seu povo por causa de seus pecados, oráculo do Senhor, assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente num deserto. Contra essa terra executarei todas as ameaças que proferi contra ela e que neste livro se acham consignadas, o que Jeremias profetizou contra todas as nações pagãs. Porquanto eles serão, por sua vez, subjugados por numerosas nações e grandes reis, e lhes retribuirei segundo os atos e feitos de suas mãos.